Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar. E hoje a gente vai falar do direito da mulher de escolher o formato do seu parto. Um conceito que tem ganhado muita difusão é o do parto humanizado, principalmente pelo papel das celebridades que têm divulgado. A ideia de que tanto mãe quanto pai devem viver o momento do parto e principalmente a criança possa vir ao mundo de maneira mais natural que nas cesáreas, que foram tão banalizadas no nosso país. Junto disso, o Ministério da Saúde também lançou mão de uma série de medidas para incentivar o parto natural. O conceito de parto humanizado é muito difundido pelas celebridades, como eu já falei, como a própria Bela Gil e a Gisele Bündchen, que adotaram um parto humanizado ao dar à luz. Mas mais do que isso, o parto humanizado se insere dentro de uma discussão maior, que é o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo, especialmente num momento tão fundamental para a vida dela e do bebê. É um direito de escolha que ainda encontra muita resistência para ser respeitado. E esse não é papo só de mulher, é um papo que interessa à sociedade. E para discutir esse assunto, que pode gerar até polêmica em alguns lares por aí, a gente tem hoje a Caroline, que é da Casa Ângela, e a Joyce, que também está prestes a parir e escolheu o parto humanizado como o seu meio de dar à luz. E aí eu já pergunto, Caroline, diferencia para a gente qual que é, o que é o parto humanizado, o que é o parto natural, o que é cesárea, e já entrando um pouco também nessa questão das celebridades, é moda essa história? Bom, boa tarde. Então, o parto normal é o parto que o bebê nasce pela via vaginal, né? Nasce pela vagina da mãe. O parto natural é aquele parto que não usa nenhuma intervenção, nenhum medicamento, né, nenhuma intervenção obstétrica. É o natural e usa os métodos não farmacológicos, métodos naturais de alívio da dor. E o parto humanizado é aquele parto que a mulher tem autonomia de escolha, né? É o parto que a mulher pode escolher e é incentivado a autonomia dela durante todo o processo do trabalho de parto, do pós-parto. E é usado os métodos também não farmacológicos de alívio da dor. E é usado, sim, intervenções, medicamentos, mas somente se necessário, né? Somente com alguma indicação. Então, a principal diferença é essa entre os três. E a cesárea é uma cirurgia, né, que é feita idealmente quando for necessária, né, quando ou a mãe ou o bebê tem algum risco e por isso precisa passar por uma cirurgia, que é a cesariana, que ela é ótima também quando é bem indicada. Então, tudo com a sua indicação, mas a mulher tem que ter essa liberdade, não o médico, de falar, a forma como eu quero dar à luz, é isso? Exatamente. A primeira opinião, a primeira decisão deve vir da mulher com base no que ela foi orientada. Né? Então, é papel assim, a mulher ler um pouco, descobrir as formas de parir, reconhecer o seu próprio corpo e tomar uma decisão, que tipo de parto ela quer. Né? Se ela optar por um parto natural, nem sempre vai ser possível. Né? Então, um parto natural ele é possível para as mulheres de baixo risco, por exemplo. Ou seja, mulheres que não têm nenhum problema de saúde, né? Nem a mãe, nem o bebê. Né? Mas pode ser um parto normal, ele pode ser humanizado, mesmo para uma gestante que tem algum problema de saúde, né? Que tenha uma diabetes, por exemplo, uma pressão alta. Né? Então, primeiro é uma escolha da mulher, mas que tem que ser amparada pela condição clínica, né? Pela saúde da mãe e do neném. Tá. Joyce, por que o parto humanizado? Porque eu acho que no Brasil o nosso sistema é tudo tão pré-pronto, é tudo tão mecânico, na maior parte das vezes, principalmente quando se trata de saúde, que antes de ficar grávida, antes de pensar em ter um bebê, eu tinha medo do parto. E aí, quando eu fiquei grávida, a primeira coisa foi correr atrás de informação sobre o parto, né? E comecei a pesquisar e encontrei a Casa Ângela. Fui numa vivência, conheci a casa
Fiquei muito impressionada com a forma que eu fui tratada, com muito respeito, e pensei, né? É aqui que eu quero ter meu bebê. E, ao longo dos meses, agora eu estou fazendo cursinho, estou quase para ganhar, daqui 25 dias, mais ou menos. Estou fazendo uns cursinhos e, está me abrindo um horizonte assim, o respeito que eu estou tendo, que está vindo das profissionais de lá, o modo como eu estou enxergando o parto é de uma forma muito mais bonita, muito mais até prazerosa, sabe? E esse respeito não é comum nos outros ambientes ditos assim convencionais? Olha, eu não posso dizer que não, exatamente porque eu não passei por eles. Mas até então, o que eu li, o que eu pesquisei e o que eu observo, né, mediante as mães que eu já conversei, é que, assim, a partir do momento que você entra no hospital, você está entregue àquela equipe. Numa casa de parto, as profissionais elas estão preparadas para amparar a mãe, né, emocionalmente, e isso é muito importante, o sentido da mãe, né? Ela está com uma equipe que ela realmente confie, que fale para ela, estamos juntos, estamos aqui, vamos parir junto e segura na mão e fica lá. Agora é diferente de um hospital que faz de tudo. Não que faz de tudo, mas de profissionais que não estão preparados para isso e que, quando te oferecem uma ocitocina, anestesia, no caso para adiantar o parto, você não consegue falar não porque você está morrendo de dor. Então, é uma violência. Vezes, na verdade, os médicos acham um absurdo falar uma coisa dessa, que é uma violência. Mas psicológica. Não tem como dizer que não. E a gente vai continuar nesse assunto até para que você, mulher, e você, marido, você que está prestes a ter um filho, o casal possa chegar a uma decisão consciente e que um possa apoiar o outro. Acho que o principal papel nosso, enquanto sindicato que pensa na sociedade, é justamente a gente pensar nessa questão da educação, e é para isso que a gente está aqui. Fica com a gente para o próximo bloco. Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje falando sobre um assunto muito especial, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, que é o direito de decidir como uma criança vem ao mundo. Parece poético, né? Nossa, a gente está viajando hoje, mas não. A gente fala hoje de uma questão de saúde pública, que é realmente a questão do parto. A gente tem as cesáreas, tem o parto normal, tem o conceito de parto humanizado, e é importante conhecer. Caroline, no primeiro bloco a gente deu uma definida, né? Mas eu imagino que na cabeça de muitas mães e de muitos pais fica a questão, isso parece coisa de hippie, coisa de gente muito alternativa, não é para o meu filho e não é seguro. Eu queria saber dessa questão da segurança e também como que se o pré-natal tem alguma diferença, tendo em vista a humanização. Bom, em relação à segurança, é o contrário, né? O parto normal ele é mais seguro do que uma cesariana. Isso em todos os livros, textos de medicina, de obstetrícia, vem descrevendo os riscos da cesárea, o quanto ele é maior do que um parto normal. O que se discute muito também é o local do parto, né? Qual é o local mais seguro? Se é no hospital, se é em casa de parto. E aí, o que eu costumo dizer é que o lugar mais seguro para a mulher parir é o lugar que ela se sente segura, né? É o lugar que ela se sente segura, que ela se sente confortável e que ela escolha o local que ela quer parir. Né, diferente da via de parto. Né? A via de parto, com certeza, mais segura é o parto normal, é o parto vaginal. Né? Sendo ele normal, sendo natural ou sendo humanizado. Mas o local de parto, aí é a escolha da mulher. Aí o lugar que ela escolheu vai ser o mais seguro, com certeza. Mas muito se fala de... Sempre quando você fala de parto humanizado,
vem alguém falar, ah, mas eu conheço fulano que passou mal, o filho morreu, ou a mãe morreu, é mito, pode acontecer. Como que a Casa Ângela, por exemplo, está preparada para essas situações? O risco obstétrico existe, né? Mesmo se for um parto natural, de uma gestação saudável, do bebê saudável, né? Tem uma porcentagem de chance que precisa realmente de uma intervenção médica, né? Por isso que a gente sempre tem que estar preparado para isso. Então, toda a Casa Ângela tem toda a estrutura e tem um hospital de referência que fica a 5 minutos e uma ambulância 24 horas. A gente tem uma taxa de transferência de 13%, que é uma taxa considerada boa, né, que as mulheres que entram em trabalho de parto, se em algum momento durante o trabalho de parto não está mais fisiológico, não está mais saudável, a gente vai optar por uma transferência para um hospital, que pode ou não ser uma cesárea, né, mas com certeza vai precisar de alguma intervenção do hospital. Então, todo parto tem risco, e por isso que toda a equipe e toda mãe, todo pai tem que saber que só o fato de estar grávida envolve alguns riscos, mas que numa gestação saudável, numa gestação que a mulher se prepara durante a gravidez, durante o pré-natal, com certeza esses riscos diminuem, né, na hora do parto. Porque gravidez é saudável, né, é saúde, e deveria ser tratado assim, de uma forma saudável, de uma forma fisiológica, e não como uma doença. Sim, sim. Agora, Joyce, como que tem sido o seu pré-natal? Uau! Tem sido tranquilo. Eu descobri ao longo da gestação que eu tenho hipotireoidismo, e isso levou o meu parto, a minha gestação a ser chamada de alto risco, a risco de aborto, né, de autoaborto. Mas está tudo tranquilo, está controlado, porque eu tenho tomado remédio todos os dias, então está super tranquilo. Quanto a bebê, cada dia ela se mexe mais e mais e mais. É muito legal, é transformador para uma mulher. E no início da gestação eu era uma pessoa, hoje já sou outra. Eu tenho certeza que vou ser outra quando ela nascer. E sempre somos, né? Sempre isso vai acontecer. Somos metamorfoses ambulantes. Eu estou bastante feliz, é um momento muito novo, diferente, tudo é diferente. Agora, o pai gostou da ideia do parto humanizado? Então, ele ficou inicialmente bastante preocupado, né, pelo fato do humanizado na questão do natural, de eu querer um parto natural ok para ele, mas o fato de não ter um médico na casa de parto, para ele, pegou muito forte. E aí eu levei, ele foi comigo na casa de parto, viu que é tudo tranquilo, os profissionais são incríveis. Se há algum tipo de risco, o parto não acontece lá, há transferência, como a Carol disse, ou não há possibilidade de ir mesmo para a casa de parto, antes mesmo a casa já fala, vai para o hospital. Né? Então... Bom, aos pouquinhos a gente está conversando e ele está ficando mais tranquilo. Uhum. E ele está comigo, cada vez mais junto nisso. E é muito importante a participação dele também nas consultas, né? Sim. Nas consultas, no grupo. Porque o pai, ele tem esse papel, né? Não só de apoiar você, mas de receber esse novo ser humano, né? Que vai nascer aqui para o mundo. Afinal de contas, né? É a história da participação, né? Qual que é a diferença que faz nesse ser humano que está vindo para cá, para conviver com a gente? Para você, Caroline, o que muda nesse formato de atendimento? Então, as vantagens são muitas, né, de um parto normal, mas uma vantagem que eu gosto muito de falar é do bebê ser colonizado pelas bactérias da vagina, né, da mãe. Que quando a gente fala isso, às vezes que o bebê vai passar pela vagina, né, por falar, ai, que estranho, que sujo, mas não, é muito saudável para o bebê. Mas peraí, isso é um contrassenso, né? O bebê, quando ele está dentro da barriga, ele não tem ainda o sistema imunológico ativo, né? O bebê está protegido, não tem contato com nenhuma bactéria. E quando o bebê nasce e é colonizado primeiro pelas bactérias da vagina, depois pelo colo da mãe, isso ativa o sistema imunológico do bebê de uma maneira fantástica, que vai repercutir, inclusive, para a fase adulta,
né, do bebê, prevenindo obesidade, diabetes, alergias, né, que hoje é muito comum. Então, para o sistema imunológico, é fantástico o bebê nascer pela vagina da mãe. A gente vai dar continuidade e até para a Joyce contar um pouco do que ela espera para o bebê dela, a partir dessa decisão dela, no próximo bloco, e te convida a participar também. Você sabe que nas redes sociais você pode mandar sugestão e comentar esse e outros programas usando a hashtag VT Entrevista. Até já! Olá, seja bem-vindo ao nosso último bloco desse VT Entrevista, que hoje fala sobre o direito da mulher de escolher o formato do seu parto. E aí, no último bloco, a gente conversava um pouco sobre os impactos que essa decisão pode ter sobre o ser humano, o indivíduo que está vindo ao mundo. E aí, Joyce, eu queria que você contasse se essa tua decisão também é pensando em quem vai ser a sua bebê. Claro, com certeza, porque é assim, ó, a partir do momento que a bebê nasce de um parto natural e esse local, essa equipe é preparada para atender essa mãe de forma humanizada também, a bebê vai direto para o colo da mãe, por exemplo, é o chamado contato pele a pele, que ajuda em muitos fatores, no vínculo com a mãe, né, da não depressão pós-parto, da primeira mamada, o colostro, né, facilita em diversas coisas. E é tudo muito natural, é tudo muito como deve ser, sabe? E isso me deixa feliz de saber que possivelmente vai ser assim, né? Porque tudo indica que vai acontecer na casa de parto e que vai ser tudo bem. Estou acompanhando e, até última instância, é isso, mas pode ocorrer de ter alguma questão e falar, não dá para ser aqui, vai para o hospital. Aí, tudo bem, vou respeitar numa boa, mas, até então, o que eu espero que seja assim também no hospital. É isso que eu ia te perguntar. Se houver a necessidade de você ir a um hospital, você pretende também que esse cuidado exista dentro dos limites das concepções do Por hospital? isso que existe o plano de parto, né? Vou começar ainda a escrever. Toda mulher deve fazer seu plano de parto, que é deixar escrito e levar junto. Levar tipo umas 3 cópias, dar para o pai, ficar junto com ela, para acompanhante, para a doula, que no caso a doula é uma profissional. Quando se faz o parto numa casa de parto, normalmente existe essa profissional que acompanha a mãe, né, que ela dá um auxílio emocional, faz massagem, e faz carinho, fala coisas legais. E é legal que o plano de parto ele foi instituído já pelo Ministério da Saúde. E essa é uma questão, né? Ela está valendo, está realmente sendo respeitada? Então, X. Isso é difícil, né, falar. Porque o plano de parto ele já está sendo distribuído no pré-natal, né, para toda gestante preencher o seu ou elaborar o seu. E ele deve ser levado para o hospital, né, ou para a casa de parto, né, enfim. Mas se ele é respeitado ou não, a primeira questão tem a ver com a condição clínica da mulher, né? Então, todo plano de parto tem essa opção, né, de não ser seguido porque a condição clínica não permitiu. Tem a ver com a escolha da mulher, que pode mudar na hora, né? Às vezes ela planeja que quer ter um parto na banheira, depois ela entra dentro da água e odeia a banheira, né? E, infelizmente, tem a questão também dos profissionais que estão ali na hora, do poder da decisão, que às vezes, infelizmente, ficam na mão deles, né? E às vezes não é uma decisão pautada em nenhuma evidência científica. Ética. E nem ética. Então, o plano de parto ele deve ser seguido, com certeza, mas esbarra, às vezes, nesses problemas institucionais. Mas que tem uma iniciativa do Ministério da Saúde, do Ministério Público, né, que estão em cima dos hospitais, né, das casas de parto, para melhorar os índices de humanização, reduzir o índice de cesárea. Então, tem já várias políticas, várias iniciativas. E a gente percebe que está melhorando, né? Às vezes a passos
mais lento, né, do que a gente gostaria, mas está melhorando. Agora, conta pra gente o que é a Casa Ângela e quem pode ir para lá, passar por lá. A Casa Ângela é uma casa de parto, né, também chamada de Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar, que a Casa Ângela funciona desde 2008, ambulatorial, e desde 2012 para parto. Então, lá a gente faz todo o acompanhamento da gestante, a partir do 3º trimestre, com preparação, cursos de preparação para o parto, para a maternagem, né, que a Jéssica está fazendo, tanto para a mãe quanto para o pai, ou para o acompanhante que a mãe escolher na hora para estar junto. E aí pode ter o acompanhamento lá na casa de parto somente gestantes de baixo risco. Ou seja, mulheres que não têm nenhum problema de saúde, né? Nem a mãe, nem o bebê. Tem que ser uma gestação saudável. Né? E aí as mulheres que se enquadram nessa situação pode ter o parto na Casa Ângela, o parto lá vai ser também humanizado, e depois a gente acompanha o bebê até 1 ano de idade. Também a gente tem um pediatra que faz puericultura, que a gente chama, que são essas consultas pós-parto, e o grupo Meu Bebê, que é voltado para cada fase de vida do bebê. Então, isso é muito bom porque fortalece o vínculo, né, da família com os profissionais, com o bebê. Então, a oficina de 6 meses, por exemplo, vai ser a oficina de papinha, quando o bebê começa a comer. Então, é muito legal esse processo integrado. Então, né? Não necessariamente são mulheres que moram nos arredores da casa. Seria o ideal ter uma casa de parto em cada região, né? Mas, infelizmente, em São Paulo, a gente só tem 2 casas de parto, então a gente recebe mulheres de outras regiões também, e via SUS ou via particular. Tá. Então, a Joyce chegou lá na Casa Ângela procurando via SUS e procurando ter essa oportunidade de acolhimento e de tranquilidade, né? Sim. Isso, Joyce. É ter o parto, ter minha bebê com carinho, com amor, ser recebida com amor num momento crucial da vida, que é o primeiro de todos, para mim é indispensável, fundamental. Mais uma vez, repito, não que no hospital não haveria tudo isso, mas na casa de parto existe todo o psicológico de quem está atendendo, tá preparado para amparar essa mãe, essa criança, essa família. Agora, Caroline, rapidinho, a gente já está encerrando, infelizmente, porque a conversa renderia muito mais programas. Dá uma dica para a mulher que, às vezes, toma uma decisão, como a Joyce tomou, e aí, nos 45 do segundo tempo, vem alguém e toma a decisão por ela. O que fazer e como a gente cobrar? Doula. A doula. Tem uma doula do seu lado, né? Porque a doula é um profissional capacitado que vai ajudar a mulher a ser fiel na decisão dela, né? Tá. A cobrar para que a decisão dela seja seguida. Legal. Então, certamente a gente vai voltar nesse assunto que tanto interessa as famílias e a sociedade. A gente conta com você, com a sua audiência, tanto no programa transmitido pela TV Osasco, quanto nos nossos canais nas mídias sociais. A gente se vê no próximo programa. Até lá!